Por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, não sei se vocês vão me acompanhar ou não. Mateus 16, eu vou do capítulo 13 até o final, quer dizer, capítulo 16, do 13 até o final do capítulo 28. Desculpa, eu pensei que não ia ter a projeção. Mateus 16, 13. Esses dias de novo, como aconteceu, acordei. E o Espírito Santo começou a me lembrar desse texto. É um texto que mexeu muito comigo. E durante esse processo de acordar, o Espírito Santo foi dizendo que ele, como na primeira mensagem desse novo local, ele queria consolidar na minha e na sua vida a revelação de quem Jesus é. Então, a pergunta que vai vir para você e para mim hoje é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O interessante é que, na medida que a gente caminha com Jesus, ou caminha com uma pessoa do seu lado, a gente começa a considerar comum. Não sei como é com você, marido. Quando você se preparava, né? Eu viajava 1000 quilômetros para ver a Silvia. Né? E quando chegava lá, colocava uma bala na boca, né? Porque ficava uma bala azeda, fica ruim para dar um beijinho, né? Na chegada, né? Via se o cabelo estava em ordem. Depois a gente vai se acostumando, né? Vai se acostumando com as pessoas ao nosso lado. E um dos grandes perigos no casamento, em todo relacionamento, é que você começa a considerar a pessoa ao seu lado comum. Antes mantinha em honra, mantinha em consideração, uau! E agora, minha esposa, meu marido. Meu marido anda na frente, a mulher anda lá atrás. Hoje a gente até tem dificuldade para abrir porta de carro, né? As mulheres estão tão empoderadas que até se chateiam às vezes para abrir a porta. Ou se bater no alarme, a porta abre sozinha, senão vai lá abrir a porta mais não. Mas no começo fazia toda uma sala. Quando a gente anda com Jesus e conhece Ele desde pequeno, indo para a escola dominical como eu, sendo levado para a igreja, às vezes arrastado para a igreja. Você conhece Jesus? Na escolinha, elas estão ali recebendo a aula delas, elas escutam a história de Jesus. Você ouve e prega a palavra de Deus, você ensina no grupo familiar e de repente, Jesus se torna comum. Como alguém que faz parte da vida, mas não tem aquele lugar de destaque, lugar de honra, de reconhecimento. No começo, e isso é interessante observar, quando a pessoa se converteu e teve aquela experiência no Espírito Santo, não falta um culto. Depois, pois é, já sei, não precisa ir sempre. A gente vai acostumando e leva por comum. E o Senhor Jesus, Ele caminhando com seus discípulos, estava lá perto do mar da Galileia, e aí Ele disse: pessoal, vamos caminhar comigo. Só que essa caminhada do Senhor Jesus foi de 40, 50 quilômetros, e foi subindo o morro. Que tal, Marcelo? 40, 50 quilômetros subindo o morro. Não sei quantos hoje, você se pegar o carro lá, você leva talvez 1 hora para fazer essa distância, por causa da estrada que é íngreme. Não sei quantos dias eles levaram. Mas Jesus, Ele foi em direção ao norte com eles e foi caminhando. A região é uma região montanhosa, colinas de Golã, que ele estava subindo ali. E a região é uma região muito verde, muita umidade naquela região, por isso que cresce muito sol, muita umidade. Assim como a sua grama está crescendo nesses dias, né? Só umidade, não dá conta, né, Henrique, de cortar toda aquela grama. Vai crescendo, e o Senhor Jesus estava caminhando, subindo com seus discípulos. E ele chegou numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Existem 2 Cesareias, cidades de César. A Cesareia Marítima, que é ao lado do mar Mediterrâneo, e a Cesareia, Cesareia de Filipe, que era bem ao norte. E eu gostaria de ler esse texto que nós encontramos aqui. Um pouquinho antes, nesse texto, o que acontece é que o Senhor Jesus tinha dito para eles assim: dê um cuidado aí,
com relação ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles ficaram pensando, o que é isso? E o fermento dos fariseus e saduceus é o fermento da religiosidade e é o fermento da política. São duas coisas que podem tomar a gente sem cuidar, se a gente não cuidar, e a gente vira inimigo um do outro por causa de política, e por causa da religião vira um inimigo um do outro, ao ponto de matar um ao outro. E Jesus diz, cuidado. E aí, com esse contexto, ele diz, vem comigo. E daí nós lemos no versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros, Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, tirar o chapéu, Simão Barjonas. Você é muito feliz, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Digo também que és Pedro, uma pedrinha, e sobre esta pedra, essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar então aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, que é isso? Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O interessante é que, só uma curiosidade, nessa última frase, que é o Senhor Jesus, na sequência, ele continua a subir os montes. E na tradição católica, o Monte da Transfiguração, que é já o próximo aqui, é considerado o Monte Tabor. É uma planície e de repente você tem lá um monte lá. Mas no contexto que Jesus estava, ele provavelmente deve ter subido aqui e continuado a subir em direção ao Monte Hermon. O Monte Hermon ele tem 2.814 metros de altitude. Ele tem neve permanente em cima. Então você tem o contraste do deserto com a neve, e isso faz com que nessa região tenha muito orvalho. Tanto que você conhece o Salmo 133, que fala do Monte Hermon, fala do orvalho que vem de lá, e faz com que a terra ali seja uma terra muito frutífera. E nesses montes, você vai encontrar encravado lá no meio Cesareia de Filipe. O que era essa cidade dos romanos que eles construíram? Os romanos de bobo não tinham nada. Eles sabiam curtir as coisas que eles encontraram. E quando eles chegaram nessa região, eles encontraram ali a nascente do Rio Jordão. Muita água naquela região que vinha ali. O que eles fizeram?
Eles construíram lá as suas belas construções, colocaram lá as suas saunas, as suas banheiras que eles faziam e tinham questão de ter. E eles fizeram ali um local especial. E dentro de tudo aquilo que os romanos traziam, eles traziam também as suas devoções, os seus deuses. Eles consagraram essa região ao deus Pan. Ao deus Pan, talvez se veja em algumas das fotos, que é metade homem e metade bode. E nesse lugar, os bodes, eles eram ofertados, era um lugar de muita idolatria. Tanto que os judeus não subiam para esse lugar. É até estranhamente que Jesus foi a esse lugar. E isso já dá uma indicação do que Jesus estaria ministrando com os seus discípulos. Era um lugar, para muitos de nós, um lugar opresso. Um lugar que tinha uma caverna, inclusive na frente dessa caverna, que era um buraco, eles chamavam esse buraco de porta do inferno. E na frente deles, eles tinham um templo, e ali eles faziam as suas oferendas, ali tinham as prostitutas cultuais, e eles jogavam as coisas nesse buraco, e era um lugar de morte, um lugar oprimido, cheio, como diríamos, cheio de demônios. Um lugar que muitas vezes os turistas, quando chegam lá, eles já começam sapateando e começam a orar e repreender. Outros chegam lá, por ter a revelação de Cristo, estão tranquilos, porque estão debaixo debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Então, nesse lugar, um lugar opresso, um lugar de muita confusão, de muita prostituição, um lugar de muita luxúria que acontecia ali, Jesus vai encaminhando e ele chega e faz uma pergunta. O que as pessoas, o que estão dizendo sobre mim? Qual é que é a minha fama? Eles dizem, uns dizem, e aí provavelmente eles, na linguagem deles, eles pegaram aquilo dos 3 profetas, ou é João Batista, ou é Jeremias, ou é Elias. Um dos profetas tem uma marca de profetas, é um porta-voz de Deus. Você traz a mensagem de Deus. E Jesus disse, não é nada disso. Aí ele chega mais perto deles e pergunta, e você? Quem é Jesus para você? Perguntou para os seus discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E se nós formos francos, muitas vezes nós somos assim que nem as pessoas, a população em geral. Jesus é um profeta. Ou Jesus é aquele que me cura, ou que me faz prosperar financeiramente. Ou Jesus é aquele que me consola, é aquele que me dá um aconchego do Pai, que eu me sinto bem. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E o impressionante é que Pedro, ele sempre um homem mais espontâneo, e na espontaneidade você tem uma experiência maior com as revelações de Deus, mas também pode errar muito feio. E Pedro, ele olhou para Jesus assim, e veio uma ideia na cabeça dele, ou veio uma coragem, que ninguém ali ao redor dele tinha essa coragem, porque isso poderia ser motivo de pena de morte. Isso poderia ser motivo de uma rejeição plena e jogar para fora da comunidade. Ele disse simplesmente com coragem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não estava com crise de identidade, mas ele queria que eu e você soubéssemos quem ele é na nossa vida. Se ele é alguém que nós acolhemos, colocamos na nossa vida e ele faz parte. E às vezes até oramos, Senhor Jesus, vem, senta-te à mesa. A gente convida ele para a mesa. Não, na cama não, Jesus vai para lá, fica na mesa. Não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje o Espírito Santo está querendo revelar isso de uma maneira nova para você e para mim. Que Jesus é o Cristo. Alguns pensam, mas não é o sobrenome de Jesus? Jesus, o sobrenome dele é Cristo. Que nem é o Arno e o Heinrich. O Heinrich é o sobrenome. Não tem nada a ver com sobrenome. O nome de Jesus significa, que vem de Yeshua,
significa Salvador, Deus salva. E Cristo, no hebraico, significa Messias, ou também traduzido como ungido. Quando você reconhece a Jesus como o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo, e por essa declaração Jesus morreu, quando o sacerdote perguntou para ele, você é o Filho de Deus? Ele disse, está dizendo, é isso aí. E por causa disso ele morre. Porque ele se fez igual a Deus, se fez encarnação do próprio Deus. E Cristo, quando ele fala sobre Cristo, o ungido, era o Messias esperado, é que ele era o ungido de Deus. Sobre ele repousava a unção, e a unção ela sempre vem com um propósito, ela não vem só para tocar a nossa vida, ela vem sempre com um propósito. Em Jesus, ele veio com o propósito de salvar, como diz Marcos 10, 45, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e salvar a muitos. Jesus veio com a unção, com a graça sobre ele, de reconectar e manifestar o reino de Deus na terra e trazer você para dentro desse reino, manifestando o reino dele sobre a face da terra. Jesus ele não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Quando ele diz assim, eu expulso pelo dedo de Deus os demônios, é sinal de que o reino de Deus chegou. E ele começa a falar a sua mensagem, dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está chegado. Jesus veio manifestar o governo dele, e reconhecê-lo como Cristo, é reconhecê-lo como governante na nossa vida, como aquele que determina a unção dele, vem sobre nós e nos marca plenamente com a unção dele, nos identificando e nos fazendo um com ele. A revelação, Cristo, o Filho de Deus. E eu fiquei me perguntando, porque os judeus esperavam que o Messias ele faria algumas coisas. Uma das marcas que eles esperavam que ele ressuscitasse o morto. Ele ressuscitou. Que ele curasse os cegos, e ele curou. Eles esperavam que ele curasse pessoas nas suas doenças físicas, e ele curou. Quando ele se manifestou, o que aconteceu com o inferno que estava quieto? O vespeiro começou o ninho das vespas está fechado, se cutuca lá, os vespeiros saem. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele veio, ele manifestou o reino de Deus, e o vespeiro, os demônios começaram a se manifestar. Tanto que você tem um mínimo de manifestação no Velho Testamento, e começa no Novo Testamento, você tem quase em cada capítulo uma experiência, um processo de manifestação com demônios, porque é um embate de reinos. O reino de Deus chegou, o Cristo chegou, o ungido de Deus. E o ungido de Deus é como ele mais tarde ele proclama, ele reconhece o que o ungido de Deus vai fazer. O pastor Carlos leu na última semana conosco, né? O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, me fez o Messias, me fez o Cristo. Para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você vê aqui os 5 ministérios que o Cristo traz consigo. Ele vem, e a unção, quando ela se manifesta, ela manifesta o céu sobre a face da terra. E a unção, nós temos a expressão assim, né? A unção quebra o jugo. A unção ela rompe toda a influência das trevas contra as nossas vidas. E quando Jesus, no meio desse lugar endemoniado, no meio desse lugar oprimido, no meio desse lugar que muitos teriam medo de chegar-se perto, por tamanhos sacrifícios que aconteciam ali, Jesus chega naquele lugar. E o que acontece quando a luz é acesa no meio das trevas? Quem foge? Quem tem medo? As trevas, não tem mais espaço. A unção de Cristo Jesus está sobre a sua vida. E aonde você entra, a luz se manifesta. Quem precisa ter medo? Eu não sabia disso.
E aí um dia eu estava na casa de uns parentes lá no norte da Alemanha. Eu era novinho na fé, novinho nas coisas da palavra de Deus. E aí eles me convidaram lá, o filho mais novo me convidou para ir no porão da casa. Aí nós fomos lá no porão da casa, tinha um canto lá para sentar assim, daí eles começaram a mexer com magia. E eu? Comecei a orar, fiquei... Ei, as trevas não puderam se manifestar ali porque eu estava presente. Aonde você se move, você não precisa ter medo de nada. Você não desconsidera, você não é tolo, mas aquele que está contigo é maior daquele que está no mundo. O poder de Deus sobre a sua vida é trocentas, milhares, milhões de vezes superior a qualquer manifestação maligna. Tanto que você foi colocado em Cristo Jesus acima de todo principado, acima de toda potestade, não há equiparação. Está debaixo dos pés. E a autoridade que o Senhor Jesus tinha era adentrar no espaço e os demônios se manifestavam. Como é com você? Chispa, fogem. Porque chegou um filho, uma filha de Deus. Só que às vezes, eles são malandros. Aí eles fazem assim, bu! Eu me assusto. Para testar. E às vezes Deus deixa alguns embates acontecer espiritualmente. Parece que às vezes quando você está num ambiente que tem a unção manifestando, puxa, que gostoso, como nós tivemos aí na ceia, a ministração ontem à noite ali, puxa, que legal a ministração, um ambiente agradável. E às vezes você está num ambiente que de repente tem um demoniado, parece que o demônio deixa as pessoas mais crentes e ensina as pessoas mais a orar do que um ambiente de unção. Porque parece que o medo enche o coração das pessoas e começa a orar e aprende a se posicionar. Parece que precisa ter uns embates com o maligno para poder se posicionar, saber quem você é. Às vezes é necessário que haja algumas lutas, algumas dificuldades diante de nós para que a gente saiba quem Deus é na nossa vida. Aleluia. E o poder dele se manifesta em nós para a cura, para a libertação das pessoas, para dar entendimento, para trazer paz e segurança. E o Senhor Jesus, ele continua conversando com Simão Bar-Jonas, né? Bar-Jonas, não é que ele tinha um bar chamado Jonas, ele era pescador, né? Bar aqui é filho de Jonas, o pai de Pedro era Jonas. Então era Simão Bar-Jonas. Depois Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, né? Você é Pedro, você é uma rocha. E ele disse, não foi carne e nem sangue que te revelou. Você recebeu da parte de Deus esse entendimento. Meu querido, minha querida, não adianta entender aqui que Jesus é o Cristo. Precisa entender aqui no coração. E às vezes é uma oportunidade você e eu de nós orarmos um pouquinho mais em cima de uma palavra como essa e de consolidarmos o nosso coração e dizermos, Senhor, me revela Cristo. O que diz Jesus em João 7? Que do seu interior fluirão rios de água viva. Quando? Quando você crer que Jesus é o Cristo. Quando você crer nas Escrituras do que elas falam de Jesus, de quem Ele é. Conhecer a Jesus não é só levantar a mão e dizer, amém, eu recebi a Jesus e agora é Ele que resolve os meus problemas. Ele que resolve minhas tretas na vida. Não é assim. Eu preciso ter uma revelação dele na minha vida. E os jovens, vocês que cresceram aqui na igreja, vocês que experimentaram desde pequeno, vocês precisam conhecer a Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Não se acostume, não tome por normal, não tome por comum a Jesus nas suas vidas. Ele é o ungido de Deus. E debaixo da unção deles nós servimos. Ele, na unção dele, nos faz filhos e filhas. É a unção que faz isso, faz de você um filho, uma filha. É graça, é presente de Deus quando você coopera e você aceita e recebe essa revelação na sua vida. Você experimenta o novo nascimento, o ser cheio do Espírito Santo. É a força da unção que está em Cristo Jesus. Você se torna um ungido, você se torna um cristão.
E um cristão é um pequeno Cristo. Um cristão é um ungido de Deus. E Jesus então continua a conversa e diz assim: Pedro, eu vou dar algo especial para você. Eu vou te dar as chaves do reino. Vou dar a nova chave do local aqui. Bonito, né? Eu vou te dar a chave do reino. Essa chave aqui você desliga e liga. Você abre e fecha. Fechou, Pedro? O que aconteceu com Pedro em Atos 2? Ele virou a chave, pregou a palavra de Deus, pegou a chave, pregou a Jesus como Cristo, o Filho de Deus. E quantas pessoas se converteram naquele dia? Os judeus vieram a Jesus, 3.000. Curiosidade, os mesmos 3.000 que morreram lá no monte Sinai, porque não reconheceram a santidade de Deus. Aqui 3.000 pessoas aceitam Jesus. No dia de Pentecostes, no mesmo dia no calendário. Um pouquinho mais adiante, em Atos 10, a chave é girada de novo na vida de Pedro. E ele abre a chave para os gentios, o que não eram judeus. Em Atos 2, ele abriu o céu, assim por dizer, para os judeus. Em Atos 10, ele abre e vira a chave para os gentios. E hoje essa chave está aí na sua vida, no seu testemunho. Para que os céus se abram sobre a vida do seu próximo, é necessário que você dê o seu testemunho, que você compartilhe a palavra de Deus. Isso gira uma chave. E aqui tem até uma curiosidade. O ligar aqui é amarrar, e o desligar é desamarrar. É contrário na nossa cabeça, não sei. A tradução aqui, ela não nos ajuda aqui para nós. Ligar é liberar, né? Mas o termo ligar aqui é amarrar. Quando você liga um negócio, está fechado aqui. E quando você desliga, você abre. Mas só uma curiosidade. Quando você gira a chave do seu testemunho, o Espírito Santo entra em ação. A ignição é ligada e o poder de Deus se manifesta. A unção que está na sua vida, ela se manifesta quando você age, não quando você está parado. Porque Deus é um Deus de movimento. Eu estava pintando lá uma dessas, ajudando ali a terminar, que a maquininha estragou, e estava ajudando a pintar uns pontos lá. Enquanto eu estava pintando ali, abriu uma televisãozinha bem rapidinho e fechou rapidinho assim. Nesse ambiente aqui havia um mover assim, como que nuvens se movendo assim, e elas se moviam assim aqui, e eu me alegrei, puxa, o testemunho do Espírito Santo, do mover dele. Não sei se você sabe, mas você está sentado exatamente onde é que era o altar, né? Agora Deus nos trouxe todos para o altar dele. Amém? Glória a Deus. Aqui ficava a parede dos fundos, né, do altar. Você hoje está dentro desse altar. A unção, ela funciona no movimento, não no parado. A unção, ela veio para que quando você liga e você desliga, você dá testemunho, você fala, você ora, você se movimenta, você canta, você é cheio do Espírito Santo, você agradece, você é cheio do Espírito Santo, você se submete aos seus irmãos, você é cheio do Espírito Santo, no movimento, na prática da palavra de Deus, que a unção ela se manifesta na sua e na minha vida, e essa chave nos é dada em Cristo Jesus, e essa chave liga e desliga. E aí ele diz para os discípulos, por enquanto, boquinha fechada. Mais tarde ele diz lá em Atos, né? Espere até receber a unção. Até que essa unção que vocês reconhecem na minha vida se manifeste na vida de vocês. E aí vocês vão começar a se mover debaixo dessa mesma unção e vão fazer coisas que nem eu faço e coisas maiores. O interessante na sequência, só para fazer uma menção, é que Jesus começa então a dizer que ele, como Cristo, ele precisava morrer na cruz. E que ele ia sofrer rejeição, a popularidade dele já não era muito boa, e eles só estavam esperando uma oportunidade para matar Jesus.
E ele disse, vai acontecer assim, assim, assim. É uma das passagens mais explícitas, de passo a passo, de como, o que aconteceria com ele. É a primeira vez em Mateus que ele fala sobre isso. E aí, Pedro, ele pensou que teve uma outra revelação. Ele disse, não, senhor, que é isso? Nós estamos aqui, conte comigo. Não vai acontecer com isso com você não. Está amarrado, não, desligamos aqui agora, não é assim. E o Pedro que estava lá em cima, agora vai lá, pum, lá para baixo. Arreda de mim, fala Satanás. Por quê? Pedro dá a resposta, por que Pedro agora estava sendo usado pelo diabo? Porque ele pensava como o homem, como um ser humano comum pensa, e não como Deus pensa. Antes ele estava falando como Deus pensa, Cristo é o Filho de Deus. E agora ele estava pensando como um ser humano, não, vamos te proteger, nós já puxamos aqui as armas, conte com nós aqui, ninguém vai te pegar não, nós vamos conquistar o reino, né? Vamos ser politicamente ativos e vamos fazer a diferença. Entrou em campanha, não, Pedro, não é assim. O reino de Deus não funciona na lógica do ser humano. O reino de Deus funciona debaixo da revelação do Espírito, e não na maneira como o ser humano pensa. Os pensamentos de Deus são superiores, os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Então há da nossa parte uma chamada de atenção para nós prestarmos atenção. E como é que eu chego na revelação? Ele diz um pouquinho mais adiante, se alguém quer me seguir, se alguém quer viver debaixo da unção, ele diz aqui, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. A unção, ela requer de nós renúncia. A unção requer de nós a submissão a ela. A unção, ela não se deixa dominar por nós, ela que nos domina. O Espírito Santo não é nosso servo, Ele é nosso Senhor na nossa caminhada. Eu não faço uso e desuso do Espírito Santo como bem entendo, Ele que quer me usar. E eu preciso me abnegar, eu preciso negar os meus desejos, negar os meus pensamentos, negar os meus achômetros, negar o que é lógico para mim, para que a revelação de Deus ela se manifeste na minha vida. Jesus diz, você pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a tua alma, se não caminhar debaixo da unção. E debaixo da unção não há impossíveis, para tudo aquilo que Deus intenta fazer. Ele falou, aquilo vai acontecer. Você só espera o tempo, você só vai obedecendo e se movendo, e isso vai acontecer. E o Senhor Jesus, Ele termina esse texto aqui dizendo, né, o Filho do Homem, no final, quando Ele vier, Ele vai manifestar, vem com os seus anjos, né, a segunda vinda dEle será toda marcada pela manifestação do poder do reino de Deus, e Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras, as obras que você fez debaixo da unção do Espírito Santo, as obras que você executou movido pelo Espírito Santo, você vai receber uma retribuição. Você vai receber uma recompensa por ter se submetido à unção do Espírito Santo e não ter seguido os teus sentimentos, nem os teus pensamentos, nem o que todo mundo está fazendo. De você caminhar debaixo dessa unção de Cristo, o Filho de Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que os adoradores subam aqui. É uma pergunta franca, você não precisa responder para mim, mas que o Espírito Santo está fazendo para você. Quem é Jesus na sua vida? Vamos começar um pouquinho antes. Quem é seu marido para você? Quem é a sua esposa para você? Quem são os seus filhos para você? Quem é o seu pastor? Quem é seu apacentador para você?
Aí nós vamos construindo. Quem é Jesus? E se nós nos acostumamos, precisamos dizer: Senhor, me perdoe. Eu considerei o Senhor comum. Fiquei ansioso. Achei que eu que tinha que resolver. E era a sua unção que tinha que resolver. É a sua unção que resolve. É reconhecer o Senhor como Cristo na minha vida. Eu quero te convidar, você se considerou Jesus comum na sua vida, de você dizer: Senhor, me perdoe. E peça para Ele uma nova revelação dEle mesmo na sua vida. Se você considera a igreja comum, uma boa oportunidade para perguntar para Jesus: Senhor, quem é a igreja para o Senhor? Quem é a sua família para o Senhor? Pai Celeste, o Senhor